Beleza, meu irmão. Pra começar, o que é essa qualidade de câmera? Meu Deus, o nível do profissionalismo nesse canal tá crescendo, assim, absurdamente. Segunda coisa, caso você não me conheça, meu nome é Lina e eu gosto de falar sobre moda. Eu falava no TikTok, nunca falei aqui no YouTube, então esse é meu vídeo de debut. E nada melhor pra eu começar uma série de vídeos nesse canal que vai ser falando sobre moda do que eu falar do Pharrell, que literalmente está começando na Louis Vuitton agora. E é um assunto que eu queria muito botar o meu dedinho e falar sobre, beleza? Eu vou tirar só esse óculos primeiro, porque, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir nem olhar pra vocês e conversar se eu não tirar esse óculos. Mas enfim, a entrada do Pharrell pra Louis Vuitton foi assim, algo que deu um burburinho, que causou um burburinho. Nem todo burburinho foi positivo. Só que eu, como uma pessoa opinionada, não sei se essa palavra existe, porém, uma pessoa que contém opiniões, não ironicamente, esse é o meu canal e eu vou falar sobre moda nesse canal com base nas minhas opiniões. Então vamos lá, o porquê que eu acho que o Pharrell foi uma escolha boa pra Louis Vuitton e que ele tem muito a provar e ele tem muito a trazer pra Louis Vuitton. Pra começar, pela filosofia do Pharrell. Em novembro do ano passado, numa entrevista pra Vogue, o Pharrell falou: não ironicamente, eu vou ler pra você. Só tem 12 notas de música. Eu não consigo possuir nenhuma delas. Não é possível. Mas o jeito que eu misturo elas e o jeito que eu coloco elas nas minhas composições, isso eu consigo possuir. E falar que eu descobri isso ou que eu possuo isso é uma mentalidade colonialista, divo comunista. Não existe isso de eu descobri isso. É tudo sobre como a gente usa, o jeito que a gente aplica. O mais engraçado é o jeito da moda. Quando as pessoas falam o que é moda, moda é um jeito. Gente, eu sei que essa parte não deu pra entender bolhufas, mas é porque eu tava traduzindo, tipo, literalmente o que eu estava lendo na hora. Mas o que o Pharrell quis dizer é que, tipo assim, as ferramentas estão aí. As ferramentas você não consegue possuir. Se você falar que você possui alguma coisa, se você quiser intitular você como criador da coisa, você tá sendo colonialista. As ferramentas estão aí e você consegue utilizar elas de várias maneiras para criar de forma diferente. E que isso é a moda. Você utiliza de várias ferramentas para criar de maneiras diferentes, entendeu? Só disso, o Pharrell é uma pessoa extremamente criativa, que procura exercer esses diferentes papéis criativos dele ao mesmo tempo. E uma prova disso é que ele falou: imagina, por exemplo, o seu chefe. Você é uma pessoa pro seu chefe completamente diferente da pessoa que você é, das pessoas que você ama, tipo, pelos seus amigos próximos, por exemplo. Ao mesmo tempo, você é a mesma pessoa, entendeu? Ele vai muito dessa mentalidade. Numa entrevista pro The Philadelphia Sunday em 2010, o entrevistador perguntou: qual dos seus talentos é o seu favorito? Aí o Pharrell falou que todos os talentos dele são os favoritos dele, porque todos eles são maneiras de se expressar. Além disso, o Pharrell fala que o estilo dele é bem gênero fluido e que ele não acredita nessas normas de gênero quando a gente tá falando sobre moda. E quando as pessoas começam a usar a religião como uma desculpa pra falar que alguém não deveria estar usando algo ou fazendo algo, ele fala tipo: quê? Não tem nada falando sobre um sutiã ou um blazer do Segundo Testamento. E assim, todas essas citações que eu falei agora foi só pra estabelecer que o Pharrell vai mostrar o melhor dele na Louis Vuitton e ele tem muito pra mostrar. Ok, agora vamos falar das reclamações, porque isso foi uma das coisas que eu mais vi nas redes sociais. E uma das primeiras reclamações que apareceu quando surgiu a notícia que o Pharrell ia assumir a Louis Vuitton foi que ele não tem background na moda, ele não tem uma formação em design de moda, ele não é uma pessoa que esteve incluído nesse ramo designer de moda até o momento. E eu queria provar essa afirmação como errada. Não que ele tenha formação em moda, ele não tem. Porém, isso não é fator pra gente falar que uma pessoa não consegue ser um bom designer criativo se a pessoa não tem formação em design de moda. Como, por exemplo, o Virgil Abloh, o antigo designer criativo da Louis Vuitton, não tinha uma formação em design de moda. Em 2021, num podcast chamado Other Tone, que o Abloh tava junto com o Pharrell e algumas outras pessoas do streetwear, o Virgil Abloh falou que ele ficaria mais impressionado se o próximo head designer da Louis Vuitton tivesse essa história multidisciplinária e viesse não de uma escola de moda, e sim pensasse em uma dimensão diferente. Vamos deixar ele ter uma chance. O Virgil era formado em engenharia civil e tinha uma pós-graduação em arquitetura. Deu pra ouvir a explosão do Palmeiras? Palmeirense, me deixa em paz! A mancha verde está vindo em direção à minha casa. Eu vou ter que mostrar, peraí. Tá vendo, gente? O povo andando pra cá. Não sei se a câmera tá muito centralizada agora, porque eu tive que mover ela um pouquinho depois que eu mostrei pra vocês os palmeirenses. Porém, onde que nós estava? Exatamente, o Virgil Abloh tinha um diploma em engenharia civil, uma pós-graduação em arquitetura. Não precisou da faculdade de moda pra fazer história do jeito que ele fez na Louis Vuitton. It's fucking getting hot. Wait a minute. Ok, tirando o fato que eu tô me desmontando ao longo desse vídeo, o Close, ele chega e ele vai embora também. E assim, não foi só o Virgil Abloh, não. Eu vou falar aqui uma lista de designers que não se formaram em design de moda, entre eles a Coco
Coco Chanel, o Karl Lagerfeld. Tudo bem que esses dois não são pessoas muito boas, porém, Jean Paul Gaultier. A Miuccia Prada não tem formação em moda. A Vivienne Westwood não tem formação em moda. E são vários outros A-listers, assim, designers muito bem conhecidos, muito bem sucedidos, muito bem renomados, que não têm uma formação em design de moda. Então eu não acho que isso aí é uma desculpa. Não acho que isso aí é um motivo pra uma pessoa não ser indicada pra diretor criativo. E assim, uma segunda reclamação que as pessoas fizeram em relação ao Pharrell na Louis Vuitton é que o Pharrell não era influente no mundo da moda. Que é uma mentira. O Pharrell tem uma história bem antiga com a Louis Vuitton. Ele sempre foi fã. E não que você ser fã é suficiente pra você ser indicado como diretor criativo. Porém, a primeira história oficial a gente tem em 2004. Quando o Pharrell lançou a Millionaire Collection, que foi uma coleção de óculos de sol com o Nigo pra Louis Vuitton. O Nigo, que é um produtor, designer e empresário, super influente no streetwear. Ele tá de diretor criativo da Kenzo agora. Ele também era DJ do grupo de rap Teriyaki Boys, que, assim, só por algum acaso, criou a melhor música dos anos 2000, o melhor filme da franquia Velozes e Furiosos. Depois de ter lançado essa coleção, o Pharrell falou assim pra uma entrevista: vocês têm que entender que eu sou só um cara normal. No final do dia, isso tudo é um sonho incrível que se tornou realidade. Ei, o Divo é muito humilde. Vocês estão entendendo? O cara é humildão. Em 2006, o Pharrell lançou a música Say Something com a Mariah Carey, que foi gravada dentro de uma das lojas da Louis Vuitton. Isso em 2006. Aí, em 2008, ele trabalhou em uma linha de joias da Louis Vuitton, junto com a designer Camille Micel, numa coleção que eles chamaram de Blazon. E agora, em 2023, ele foi indicado como diretor criativo e assumiu a casa. Ok, agora, além da história com a Louis Vuitton, o Pharrell também tem uma história muito longa, assim, com a moda mesmo. Desde os anos 2000, o Pharrell era ícone de moda, isso é inegável. Além de ser conhecido pelo seu estilo, ele também era conhecido por ser um trendsetter. O cara criava trends. Isso não é tipo, uau, mas é tipo, uau, entendeu? A Louis Vuitton chamou ele de, abre aspas, visionário. Por que eu fiz essa voz, velho? Visionário. O seu universo criativo se expande de música à arte e à moda. Então ele é muito além. Ele tem vários momentos icônicos relacionados à moda. E um deles que eu consigo lembrar agora foi em 2007, que ele usou aquela Birkin roxa gigantesca como mala de viagem. E assim, a Birkin, ela é conhecida por ser uma bolsa, assim, bem exclusiva. E entre parênteses, abre aspas, não estou falando de maneira literal, feminina. Que hoje parece, assim, meio ridículo colocar gênero em bolsa. Porém, na época, a mídia, ela caía em cima de pessoas que afrontavam, assim, as normas de gênero muito mais pesado do que a mídia cai hoje em dia. Não tô falando que a mídia não cai em cima de pessoas que enfrentam as normas de gênero hoje em dia, mas que naquela época caíam um pouco mais, assim, agressivamente. E mesmo assim, isso não impediu o Pharrell de ser um style icon. E sempre foi um ramo que ele conseguia se destacar. Outro exemplo, quando ele usou aquele chapéu da Vivienne Westwood no Grammy de 2014, que virou, assim, uma das identidades visuais do Pharrell. Quando eu falo identidade visual, é algo que, tipo, você olha e pensa, caralho, aquela pessoa. Se eu olho esse chapéu da Vivienne, Buffalo Head, eu imediatamente penso no Pharrell. Igualzinho os Millionaire Sunglasses, só consigo pensar no Pharrell. Mais da história dele com a moda, antes de trabalhar com a Louis Vuitton, ele criou uma fragrância com a Comme des Garçons. Criou também uma linha de bolsas inspiradas em automotivos com a Moyad. Também não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa marca, mas é Moynat. Ele também era muito amigo do Karl Lagerfeld. Ele já colaborou com a Chanel em algumas vezes. Como em 2017, que ele lançou esse tênis da Chanel com a Adidas, que tava escrito Pharrell Chanel. Brabo. Agora, voltando a falar sobre o Nigo, em 2003, o Pharrell lançou com o Nigo a BBC, Billionaire Boys Club, que é uma marca de streetwear renomadíssima, que explodiu na época e continua vendendo mundialmente até hoje. Eu acho que todas essas provas que eu falei foi, assim, motivos o suficiente pra talvez vocês acreditarem agora que o Pharrell tem muito potencial pra ser um exímio diretor criativo na Louis Vuitton. Eu acho que isso se prova com essa coleção debut dele que já saiu. Foi uma ótima primeira coleção. Na entrevista dele com a Vogue, que ele dá, assim, uma primeira olhada nessa coleção, ele fala: And it's menswear, but like I designed for like humans, so it's something for everybody in it. So just get ready. Agora, falando da coleção, foi uma coleção que usou bastante de uma das estampas mais caricatas da Louis Vuitton, que é a Damier, que eu também não sei se pronuncia assim, porém o Pharrell falou desse jeito, então eu estou apenas reproduzindo. O Pharrell explicou que a linha de pensamento dele foi que, assim, apesar de aparecer aqui e ali, essa estampa
poderia ser explorada a mais e ela foi usada de base criativa pra essa coleção, com aquele trabalho dos pixels. Pharrell chamou esse trabalho de pixels de camouflage. Dá pra ver nas peças a inspiração em roupas militares, aquela estampa de camuflagem, só que ele usou esse quadriculado, esses pixels pra criar essa ilusão de camuflagem. Foi uma ideia muito boa, eu não vou mentir. Eu não gosto muito de roupa pixelada, por exemplo, aquela roupa da Loewe não é muito do meu agrado. Eu vejo o appeal criativo dela, eu vejo o fator uau das peças, porém não é muito do meu agrado pessoal. E, surpreendentemente, eu gostei dessa coleção. Eu gostei do uso do pixelado dessa coleção. Ele também brincou muito, assim, com as texturas, teve muito trabalho em couro. E caso vocês não saibam, a Louis Vuitton foi uma casa que começou uma marca de malas de couro. Então, assim, origens. Ele usou disso nas bolsas, que eram, pelas palavras dele, extremamente macias e maleáveis, que foi uma olhada diferente nesse mesmo tipo de bolsa que já tinha na Louis Vuitton, só que com o couro duro e não maleável. Ele deu, assim, uma carinha nova pras bolsas. Usou o couro pra fazer as jerseys da Louis Vuitton. Gente, eu tô gostando muito desse trabalho que as casas de moda estão lançando em mostrar o couro de maneiras que o couro não é, assim, geralmente usado, sabe? Por exemplo, as coleções da Bottega Veneta e tal. Porém, eu achei incrível. Na minha visão, o Pharrell, além de trazer o DNA da Louis Vuitton, ele também conseguiu trazer o DNA dele mesmo, como diretor criativo. Referências de estilo dele, como os chapéus ou os loafers chunky. O Pharrell, ele tem um molho. Essa primeira coleção foi uma mistura de inspirações do Pharrell, como o retrô hip hop, juntamente com o aperfeiçoamento da alfaiataria contemporânea. Além de ter sido uma coleção gigantesca. E, gente, sério, uma coleção gigantesca tem tudo pra dar errado, por ter muitas peças, o que mostrou muita confiança e o apoio entre equipe criativa e diretor criativo, que o Pharrell não deixou de dar ênfase em todas as entrevistas que ele faz, inclusive no desfile, que teve aquele momento no final do desfile, que ele saiu e também saiu toda a equipe criativa do Pharrell, ele fez aquela reverência a eles. Não deixa de mencionar que ele não é o único trabalhando ali, ele só teve a oportunidade de ser diretor criativo, só que tem uma equipe gigantesca por trás dele e em todas as marcas. Eu vi uma querida no TikTok falando que quando uma marca apresenta um novo diretor criativo, todos os olhos estão no diretor criativo e não na equipe por trás. Realmente acontece pra caramba, não apenas em coleções de debut de diretores criativos nas casas, mas na maioria das casas não tem muita visibilidade sobre as pessoas que trabalham ali por trás. E o Pharrell, ele trouxe essa visibilidade para essas pessoas. O que é muito importante, gente. Não ironicamente, você ser acreditado por um trabalho que você faz é algo muito importante para você continuar fazendo esse trabalho. Essa foi uma coleção bem ready to wear, bem comercial, mas isso não é sinônimo de algo ruim. Dava assim para esperar também que ele fosse experimentar algo completamente avant-garde, algo muito ousado na primeira coleção dele, porque querendo ou não, gente, é uma coleção debut e isso não faria sentido nem com a pessoa do Pharrell, nem com a casa Louis Vuitton. Atenção aos detalhes que essa coleção tem, mostrou o que uma mente criativa, com os recursos certos, que seria, no caso, uma das maiores casas de moda que tem atualmente, consegue fazer quando é dados os recursos certos, sabe? Sem falar na influência do Pharrell, que levou um monte de celebridade A-lister, por exemplo, a Rihanna, o A$AP Rocky, a Beyoncé, o Jay-Z, o LeBron James estava na primeira fila, os Smiths, a Zendaya e vários outros. E mais um trabalho bom do Pharrell. Yeah. It's a fucking bop! Enfim, eu acho que eu já expliquei o meu ponto. Eu acho que eu já demonstrei pra vocês o que eu acho dessa coleção e o porquê de eu acho que o Pharrell Williams é uma pessoa muito boa pra estar como uma posição de direção criativa. Ele é uma contratação por ser uma celebridade? Talvez. Porém, isso não é algo substancialmente ruim. Ele é uma pessoa que vai trazer muito pra Louis Vuitton. Então, sejam pacientes, eu estou esperando que ele explore mais a atividade dele em coleções mais próximas, que ele seja um pouco mais ousado. Mas foi uma ótima coleção de debut. Ele é uma pessoa muito influente, ele é uma pessoa que vai fazer história na Louis Vuitton, assim como os outros designers. E se você viu esse vídeo até aqui, eu espero que esse vídeo tenha servido um pouco pra enriquecer a sua opinião sobre esse debut do Pharrell. É um vídeo que eu adorei gravar o roteiro, eu adorei gravar. E se você quer saber mais sobre moda, eu falo sobre moda no meu TikTok. E eu tô muito animada pra continuar fazendo vídeos falando sobre moda. Os próximos serão melhores, eu prometo pra vocês. Ó, muitos beijos, de verdade. Aprecio muito todo mundo que tá me acompanhando até agora, viu? Mua!